fazer rapidamente aqui as duas, ou pelo menos uma parte delas. Tá? Então, vamos começar pela 9. Deixa eu só ler aqui exatamente o que dizia. Questão 9 dizia: mostre que o módulo da força gravitacional, eu dava a expressão para a força gravitacional, próximo da superfície da Terra pode ser escrito como F igual a mg. M minúsculo, G minúsculo. Tá? Então, a questão é a seguinte. Então, vamos botar aqui a 9. Tá? Então, a força gravitacional, tá? A expressão genérica para ela é o seguinte: a força gravitacional entre dois objetos depende dessa constante G maiúsculo, das massas dos objetos, então a massa M maiúsculo é uma, massa M minúsculo é outra, dividido pelo R ao quadrado, sendo que R é a distância, a separação entre essas massas. E aí a questão é, se vocês forem pegar o livro, por exemplo, e vocês vão ver lá que quando vocês forem aplicar a lei de Newton e aplicar a força gravitacional próximo da superfície da Terra, na verdade, a expressão que vocês vão usar não vai ser essa aqui que eu acabei de escrever, e vai ser essa outra aqui, Fg igual a massa do objeto que está em queda, por exemplo, uma maçã, por exemplo, vezes G minúsculo. Lembrando que esse G aqui é aquele que a gente viu, né? 10 metros por segundo ao quadrado é a aceleração gravitacional de queda livre. E o que a questão 9 faz, né, ela pergunta para vocês, na verdade, é para vocês demonstrarem que essas duas coisas, na verdade, elas são iguais perto da superfície da Terra, tá? Porque imaginem, elas não poderiam ser diferentes, na verdade, né? Senão a gente estava usando duas expressões para força gravitacional. E aí vocês iam dizer, tá, mas por que que eu uso essa e não essa? Qual delas é verdadeira, qual é falsa? As duas são verdadeiras? Mas se elas forem diferentes, como as duas podem ser verdadeiras? Então, na verdade, elas têm que ser iguais, mas elas são iguais num caso específico, que é na superfície da Terra. Então, quando a gente fala da superfície da Terra, então da Terra, o que que a gente está dizendo? A gente está dizendo que a gente está numa posição R de T, que esse é o raio da Terra, em relação ao centro da Terra. Tá? E, na verdade, a força gravitacional, ela atua exatamente como se a gente tivesse sendo puxado para o centro da Terra, para o centro do planeta. Tá? Então, essa distância, esse R ao quadrado que aparece aqui, é a separação entre os centros dos objetos, basicamente. Ou seja, se a gente disser que o raio da Terra é R, na verdade, tá? Então, vamos desenhar aqui, a gente tem a Terra aqui, aqui está o centro do planeta, aqui é o raio da Terra, e aqui está uma pessoa, obviamente fora de escala. Então, a separação entre a pessoa, ou esse objeto de massa m que tem aqui, e o centro da Terra é justamente o raio da Terra. E a Terra tem massa mt, que é a massa da Terra. E a questão é, se vocês fizerem essa conta aqui, que é Fg igual, vou botar até entre parênteses aqui, G é uma constante, tá? É a constante gravitacional universal, vocês podem olhar o valor dela. Massa, M maiúsculo é a massa da Terra, é uma constante também, a massa da Terra é constante. Dividido por RT ao quadrado. Se vocês pegarem esses valores dessas constantes, tá? O raio da Terra também é constante. Quando a gente está falando da superfície da Terra, a gente está supondo que qualquer variação que a gente tem aqui de altura, por exemplo, quando a gente está falando, mas e se eu subir 100 metros, um edifício que tem 100 metros, se eu subir 100 metros, vai fazer alguma diferença? Na verdade, não, porque se vocês forem comparar essa altura de 100 metros com o raio da Terra, que tem 6.400 quilômetros, vocês vão ver que 100 metros perto de 6.400 quilômetros é nada, então não vai fazer nenhuma diferença no resultado final. Então, a gente pode escrever essa expressão para a força gravitacional dessa maneira, vezes
m minúsculo, sendo que m minúsculo é a massa da pessoa, a massa da maçã, a massa de qualquer coisa, qualquer objeto que esteja aqui próximo da superfície da Terra. E aí o que eu pedia para vocês fazerem era pegarem os valores dessas constantes, então, no caso, pegar o valor de G, pegar o valor da massa da Terra, pegar o valor do raio da Terra e calcular essa coisa aqui. E aí, quando vocês calcularem essa coisa aqui, vocês vão ver que o resultado que vocês têm que obter, se vocês fizeram certo, é um número, tá, aproximadamente 9,8, e as unidades dessa coisa aqui são unidades de aceleração, portanto, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, esse é o resultado que vocês tinham que obter. E aí, se vocês forem comparar com o que a gente escreveu aqui antes, na verdade, isso aqui, né, que é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, é exatamente essa coisa aqui. Ou seja, a gente pode substituir toda essa coisa que está entre parênteses aqui por esse número, essa constante g, que é 10 metros por segundo ao quadrado. E aí, a força gravitacional, a gente pode escrever ela como sendo Fg igual a g vezes m minúsculo, tá? Então, m minúsculo permanece aqui, porque depende do objeto que a gente está analisando, né? Se é uma pessoa, um carro, um pássaro, seja lá o que for. Agora, esse g minúsculo aqui depende de constantes, né? Uma constante universal e outras constantes relacionadas ao próprio planeta Terra, tá? Então, o objetivo dessa questão era vocês mostrarem isso e mostrarem que o número que vocês obtêm quando fazem esse cálculo é justamente o número da aceleração gravitacional local. Tá? E aí, se vocês tiveram dúvidas, não conseguiram fazer isso, ou não atingiram esse resultado, depois vão lá e deem uma olhada no que vocês fizeram. Não precisa reenviar nada, mas olhem o que vocês fizeram, vejam onde vocês erraram, para que vocês saibam o que é certo, né, e o que vocês fizeram de errado. Ficou claro a questão 9? Tá, e aí, então, quem não conseguiu fazer, quem teve dificuldade, depois da aula, faça, então, refaça, né? Como eu disse, não precisa me enviar, mas façam e cheguem no resultado correto para vocês verem como fazer. E aí, a questão 10, né, era, na verdade, um complemento da 9, basicamente, tá? Porque a questão 10, eu acho que eu consigo fazer ela bem no cantinho aqui, né, para a gente não ocupar mais um espaço, então vou botar uma separação aqui. E a questão 10, tá? Então aqui a questão 10, vou apagar esse 10 aqui, só para... Bom, vou deixar ele aqui. Mas não confundam esse 10 que está em cima com o 10 que está embaixo, tá? O 10 que está embaixo é o 10 da questão. A questão 10, ela dizia para aplicar a segunda lei de Newton para um objeto que estivesse em queda livre, né? Sujeito, então, apenas à aceleração gravitacional, e mostrar que a aceleração A, que o objeto sofre, na verdade vai ser G, né, a aceleração gravitacional local. Então, essa questão ela é mais simples, na verdade, a partir do momento que vocês têm isso aqui, porque basta lembrar o seguinte, o que o Newton nos disse é que a força resultante sobre um objeto corresponde à massa vezes a aceleração desse objeto. Agora, imaginem um objeto, então aqui está o objeto de massa m, e aqui está a superfície da Terra. Tá? Então, se esse objeto é solto em queda livre, o que vai acontecer com ele? Ele vai descer, a gente sabe, né? Mas se a gente equacionar as forças que atuam nesse objeto, se ele está solto ali no ar, a única força que existe, na verdade, é essa força orientada para baixo, que é a força gravitacional, o Fg, justamente o que a gente acabou de escrever aqui. Então, vejam, a única força que existe atuando nesse objeto, que está ali no ar, a gente sabe que ele vai descer, né? Mas enquanto ele está no ar, a única força atuando sobre ele é justamente a força gravitacional, que a gente acabou de escrever.
Lembrem, a força resultante é a soma de todas as forças que atuam no corpo, no mesmo objeto, né? Como a única força que atua nele é a força gravitacional, então ela é a própria força resultante, ou seja, a força resultante tem que ser igual a Fg. E aí, o que a gente obtém aqui? A gente obtém que a massa do objeto vezes a aceleração desse objeto, que a segunda lei de Newton nos diz, é igual à massa do objeto vezes essa constante aceleração gravitacional local. Como a massa do objeto é a mesma, m é igual a m aqui, isso significa que A é igual a g. Né? Portanto, a aceleração do objeto vai ser g, ou seja, 10 metros por segundo ao quadrado.